Por muito tempo eu me sentia menor e eu sabia que eu precisava trabalhar minha autoconfiança, porque se eu me via como menor, eu ia atrair aquilo que era coerente com a forma como eu me sentia. Só que eu não sabia como trabalhar minha autoconfiança. E no vídeo de hoje a gente vai falar, obviamente, sobre autoconfiança e como você pode trabalhar essa energia, essa sensação, essa percepção de si aí no teu processo também. Se esse assunto faz sentido pra ti, já fica por aqui. Deixa teu like, aquele combinado. Depois, se você quiser tirar o like, tira, mas já deixa teu like agora pra não esquecer, porque isso me ajuda e ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desse vídeo. Assim ele entrega mais e eu consigo voltar aqui para fazer mais vídeos. Já aproveita também, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários em qual área da sua vida você gostaria de se sentir mais confiante. E se prepara para ficar até o final aqui comigo, porque no final eu vou passar dicas, sugestões do que vocês podem fazer para se sentir mais confiante, para vibrar nessa energia mais abundante. Porque quando nós somos autoconfiantes, a gente vibra mais alto e é uma questão de frequência, é uma questão quântica. Quanto mais alto a gente vibra, mais as coisas acontecem na nossa vida, com mais fluidez elas acontecem, a gente atrai as pessoas certas, as situações certas nos encontram, o amor nos encontra, o sucesso nos encontra, a abundância nos encontra. Então vamos lá, deixa eu te contar que ali por volta de 2016, 2018, eu era atleta e competia no fisiculturismo. E para quem não sabe, aquele esporte você passa meses fazendo toda uma preparação super intensa, que muda toda a tua rotina. E um dia tem um campeonato. Naquele campeonato você escolhe o biquíni que você vai usar e você escolhe aquele biquíni cheio de brilho. Eu adorava toda essa função. Não é algo que hoje faz sentido mais pra mim, mas na época eu amava. Só que quando eu chegava no backstage, ou seja, naquele espaço onde tu fica ali te preparando pro momento de subir no palco, tu vê todas as outras atletas. E quando isso acontecia, eu começava a olhar para elas e pensar, nossa, como ela é confiante, como isso traz um brilho para ela. Eu olhava principalmente para aquelas que já tinham ganhado algum campeonato e eu entrava naquela sensação de me sentir menor. Mal eu sabia da lei do espelho, que eu via nelas algo que existia dentro de mim. Mas a gente não vai falar sobre isso, posso fazer outro vídeo sobre isso. A questão é, chegou um dia que depois de ter passado um campeonato, eu fui fazer uma sessão com a minha terapeuta holística da época. E ela me disse, Fê, para de colocar a tua energia nelas. Quando tu fica olhando para elas, tu tá colocando a tua energia nelas. Coloca a tua energia em ti. Eu falei, tá bom, mas como é que eu faço isso? Não sei fazer isso. Eu não sabia ainda como trabalhar a minha autoconfiança. E olha que eu me dedicava em toda a preparação. Eu escolhi ali o biquíni que eu mais gostava, os acessórios que eu mais gostava. Mas mesmo assim, foram passos muito pequenos que eu consegui dar naquela época para me sentir autoconfiante, porque eu não tinha entendido isso que eu vou trazer aqui no vídeo. Mas o que eu já sabia naquela época, porque era uma época que eu estava começando a despertar, não tanto espiritualmente, mas pro poder da nossa mente. Eu já sabia que a nossa mente tem muito poder. E essa é a primeira chave que eu entrego aqui. A autoconfiança começa na mente. Não é no resultado, não é no corpo, é aqui. Então eu sabia que tudo começava aqui. Inclusive, na época, eu seguia uma atleta que tinha ganhado um dos campeonatos mais desafiadores. E ela falava que grande parte do treino dela foi mental. Ela se visualizava como campeã. Anota isso, ela se visualizava como campeã. Então eu já sabia que eu precisava trabalhar aqui. Que a minha mente, quando eu me via com bons olhos, quando eu me via como campeã, se eu conseguisse fazer isso, a minha vibração ia ser tão alta que eu conseguiria alcançar os objetivos. E isso para tudo na nossa vida. Imagina que o teu campo vibracional é desse tamanho. Quando você começa a trabalhar a sua autoconfiança e sua autoestima, esse campo começa a aumentar. E é como se fosse uma área de alcance, realmente. Um campo assim alcança algumas pessoas que estão ali ao redor. Um campo maior alcança mais pessoas, mais oportunidades, mais situações que são aquelas muitas vezes que você deseja. Então, quando a gente fala de atrair um relacionamento
que nos valoriza, que tem amor, que tem saúde nessa relação. Quando a gente fala de atrair sucesso, reconhecimento, a gente precisa trabalhar esse pilar da autoconfiança. Naquela época eu dei alguns passinhos, teve algum avanço em relação à autoconfiança, mas eu não entendia muito bem como trabalhar isso. Então, quando a gente tem consciência, muda. Quando a gente faz algo sem saber ao certo o que a gente está fazendo, a gente pode até ter algum resultado. Mas quando a gente traz consciência, aí a gente traz resultados consistentes, a gente traz realmente realização para aquilo que a gente está fazendo. A gente sabe o que a gente está fazendo e isso ganha uma potência muito maior. Mas foi só alguns anos depois que eu fui entender realmente o que era a tal da autoconfiança. E o que eu estudei e entendi e apliquei na minha vida é que autoconfiança não vem antes da ação. E aí, quantas vezes, quando a gente precisa iniciar algum ciclo na nossa vida ou finalizar algum ciclo na nossa vida, a gente fica esperando aquele momento ideal. Aquele momento quando a gente vai se sentir pronta. Parece que a gente vai acordar um dia e dizer: pronto, tô pronto para isso. Só que esse dia não chega. A gente precisa ter uma conversa difícil, a gente precisa colocar um projeto nosso no mundo, a gente precisa finalizar um relacionamento que a gente percebe que já não faz mais sentido. A gente precisa, até mesmo para quem tá fechada pro amor, se abrir novamente pro amor, mas a gente espera aquele momento perfeito. E esse momento perfeito parece que nunca chega. Aquele momento onde a gente vai se sentir forte, empoderada, confiante para trazer o movimento que a vida está nos pedindo. Só que autoconfiança não vem antes da ação. E saber disso é libertador, porque a gente para de esperar o momento perfeito. Para de esperar aquele momento que nós vamos ser a pessoa que consegue e começamos a caminhar em direção a essa versão nossa, que já tá ali, tá pronta. Tá só esperando a gente caminhar em direção a ela. Então, autoconfiança é construída. E se a Fernanda, lá do passado, soubesse disso, eu poderia trazer consciência para tudo aquilo que eu fazia. Imagina, gente, tiveram preparações para campeonatos que duraram 6 meses de uma dieta super intensa, restrita, de treinos, 2 treinos no dia, no final já eram 3. Se eu soubesse que autoconfiança é construída, eu começaria a validar dentro de mim, a reconhecer dentro de mim tudo aquilo que eu estava fazendo, que não era pouco. E eu me sentiria mais confiante. Só que por não saber disso, eu simplesmente fazia aquilo pensando, é o que tem que fazer, então estou fazendo. E provavelmente você, na sua vida hoje, já faz coisas que são difíceis para outras pessoas. Ou que são difíceis para a tua versão do passado. Que no passado pensaria assim, nossa, mas eu consigo fazer isso. E às vezes algo pequeno. Se você trouxer consciência para isso que você está fazendo e reconhecer a grandeza disso que você está fazendo, seja liderar outras pessoas, seja abrir uma câmera e gravar um vídeo, seja ter uma conversa vulnerável com alguém, seja tomar uma quantidade de água que poucas pessoas tomam, porque tem gente que esquece de tomar água no dia. Sejam coisas pequenas. Se você reconhecer, uau, eu dou conta disso e não é algo que é normal para todo mundo, ou que não era normal para minha versão do passado, você vai começar a trazer recursos para tua mente para construir essa identidade autoconfiante. Por isso a autoconfiança é construída aqui. Então na tua vida, Deusa, na minha vida, na de todo mundo, a autoconfiança é construída e se fortalece toda vez que a gente dá um passo com coragem, toda vez que a gente faz algo, a gente realiza algo novo ou faz algo com consistência, com constância. E principalmente quando a gente toma decisões, a gente faz escolhas, mesmo que a gente não veja garantias. Porque quando a gente está naquela, vou chamar aqui de ilusão, porque é uma ilusão da nossa mente, de que nós não somos autoconfiantes, a gente fica esperando garantias. Ah, será que eu consigo? Se alguém me disser que eu consigo, ou se a vida me mostrar que isso é possível, então eu vou. E a autoconfiança se fortalece quando a gente diz assim: não vejo garantias, mas eu quero, mas faz sentido para mim, mas a minha intuição tá dizendo para eu fazer esse movimento. Então eu vou mesmo assim. Aí a tua mente diz assim: ah, ela é autoconfiante.
Ah, dá pra confiar nela, ela tá dizendo que ela dá conta. E a gente precisa entender que sim, nós damos conta. Que quando algo mexe com o nosso coração, um objetivo faz sentido para o nosso coração, aquilo já é um grande indicativo de que aquilo é teu. Daqui a pouco tu vê alguém que tem aquilo que tu gostaria e aí tu sente assim, nossa, como eu queria que isso também acontecesse na minha vida. Saiba que isso é o teu coração dizendo, querida, isso também é para ti. E aí, coragem, eu gosto muito dessa frase. Coragem é o coração que age. Então, é ouvir o que faz sentido pro meu coração. E aqui eu não tô falando de impulsividade, tá? Não é agir de forma emocionada, mas é realmente se conectar com aquilo que faz sentido pro teu coração, com aquilo que te toca profundamente. É viver um relacionamento saudável, valida esse desejo. É ter sucesso na tua carreira, valida esse desejo. É construir uma família, valida esse desejo. Valida os desejos da tua alma, aquilo que vibra no teu coração. É morar perto da praia, valida esse desejo. E age com coragem, age com o coração, porque nós somos co-criadoras da nossa vida. Então é uma ilusão também de será que eu vou conseguir? Se algo faz sentido para o meu coração e eu digo sim para aquilo, e eu começo a me movimentar em direção àquilo, levando a sério aquele meu objetivo, uma hora ou outra aquilo vai se realizar na minha vida. E toda vez que a gente coloca metas, objetivos, pequenas metas e a gente consegue realizar elas, a gente comprova para nossa mente que nós somos pessoas que dá para confiar. Vai ter vezes que a gente vai se sentir confiante antes? Sim, talvez sim. Principalmente se for algo conhecido para ti. Se tu já fez alguma coisa parecida, por exemplo, eu voltei pro podcast no Spotify. Quem não conhece, vocês me encontram lá como Momento Despertar. Quando eu voltei super confiante. Mas eu já fazia episódios antes, eu já produzia conteúdo pra cá. Agora, quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, meu Deus, veio sim aquele nervosismo. Só que nesses momentos, quando a gente vai fazer algo novo, vai fazer algo que é desafiador, a gente precisa lembrar, tá tudo bem eu ainda não ter forte dentro de mim essa autoconfiança para essa situação específica, porque ela é nova. Então, é fazendo ela, é realizando os passos necessários que aos poucos eu vou me sentir autoconfiante. No primeiro vídeo que eu gravei e consegui postar, segundo, terceiro, isso foi se fortalecendo. Outro exemplo para relacionamentos, eu já compartilhei no vídeo anterior que eu postei. Eu falei de uma dificuldade que eu tinha de falar dentro das relações. Era como se minha fala travasse aqui. Eu chegava a ficar com dor na minha garganta. Eu não me sentia confiante para expressar as minhas emoções. Quando que eu comecei a me sentir confiante? Quando, entre aspas, eu dei a mão para mim mesma e disse, vamos falar. Fala da melhor forma como tu conseguir, mas fala, porque não está te fazendo bem ficar presa dentro desse ciclo, dentro desse padrão. Então eu comecei aos pouquinhos. E hoje para mim é algo que é muito tranquilo, que eu me sinto confiante para falar. O que para ti é desafiador hoje? Qual movimento é se posicionar? É iniciar algum projeto? Tem esse momento de diálogo contigo mesma, de se acolher, se acalmar e dizer, tá tudo bem, eu não me sentir 100% pronta. Não é só quando eu me sentir 100% pronta que eu vou conseguir. Eu consigo agora. Como que eu posso conseguir? Quais são os pequenos passinhos que eu posso dar? Sempre me acolhendo. A Fernanda que tinha dificuldade de se expressar, de falar, eu não falei pra mim mesma, não, agora tu vai falar agora, nesse momento. Não, falei, tudo bem, eu reconheço esse desafio. Como que eu posso aos pouquinhos ir trabalhando isso? Quando chegava aquele momento de falar algo, eu respirava fundo, eu encontrava uma técnica, uma forma, porque a gente também não precisa ir para os extremos, de não, agora então eu vou ir com os dois pés na porta. Não, não precisa. A gente pode aos pouquinhos respirar fundo, vai se visualizando fazendo aquilo que você sente que precisa ser feito. Quando for o momento de fazer, se acolhe. Lembra qual é o pequeno passo, qual é a pequena ação que eu preciso fazer nesse momento. Sempre com muito autoacolhimento. E com o tempo vai ficando mais fácil. E quando você vai realizando, vai conseguindo, você para também um pouco e diz pra si mesma, viu? Eu consigo, eu sou capaz. E aqui, principalmente quando a gente fala de relacionamentos, precisa ser independente do resultado. Porque, por exemplo, pra Fernanda que tinha dificuldade de falar, não foi todos os momentos que eu falei e fui bem compreendida. Porque aí entra outra seara, que é
o processo do outro. Se o outro vai entender, se o outro não vai entender, o importante é que a gente não se abandone, que a gente faça aquilo que faz sentido, que a gente honre aquilo que nós estamos sentindo. É essa ação que a gente precisa validar. Para finalizar, vou trazer algumas dicas práticas de como ir aos pouquinhos trabalhando a autoconfiança. Então a gente não precisa já ir, como eu disse, com os 2 pés na porta. Se é muito desafiador para ti iniciar ou finalizar algum ciclo na tua vida ou se posicionar, começa trabalhando esse músculo da autoconfiança com coisas extremamente pequenas que parecem até bobas, mas que vão construindo essa autoconfiança dentro de nós se a gente faz com consciência. Então escuta e pega entre uma ou duas que você já pode aplicar hoje. Primeiro, beber a quantidade de água que você se comprometeu. Segundo, cumprir com algum horário. Ah, eu quero acordar um pouco mais cedo, ou eu quero fazer academia a tal hora. Se comprometa com esse horário. Terceiro, fazer exercício. Não deixar para depois, não deixar para segunda-feira. Faz, nem que seja uns 10 agachamentos em casa, mas faz. Bateu aquele horário do exercício, vai e faz. Encontra formas para isso ficar mais fácil na tua rotina. Ah, eu deixo sempre para de noite e não faço, então eu vou fazer de manhã. Quarto, postar algo. Se tu trabalha com as redes sociais, posta. Ah, mas o que vão pensar? O importante é eu validar a minha ação. Posta, coloca a tua verdade no mundo e valida a ação por tu ter feito. E não pelo número de likes, pelo comentário das pessoas, mas por tu ter feito aquilo. Quinto, se elogiar todos os dias. Isso vai trabalhar a tua autoconfiança e a tua autoestima. Então escrever uma série de elogios, deixar colado no teu espelho e colocar que todo dia de manhã tu vai ler aqueles elogios para ti. Parece algo bobo, mas é uma técnica assim muito poderosa. E por último, fazer algo novo. Algo que daqui a pouco você já vem sentindo, seja, sei lá, um curso de desenho, ou uma aula coletiva, ou um curso de teatro, o que for, uma aula de canto, o que for, o que você vem sentindo de fazer. Com certeza alguma coisa você já tá aí com uma curiosidade. Faça uma aula. Não vai com o objetivo de ser excelente, vai com o objetivo de dar esse passo. E valida esse passo, comemora, te reconhece. E lembra disso, autoconfiança não vem de grandes conquistas, vem de atitudes pequenas que você se compromete, faz e se honra por ter feito. Se você ainda não confia em si, é só porque você ainda não provou para si mesma que é confiável. E isso é um treino. E se esse vídeo fez sentido para você, salva e compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Eu fico por aqui e até o nosso próximo conteúdo.